Tu pelas águas faz romper. Depois da meia ao deserto, Haverá. homens que já não se mais viver. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Quantas têm escape e livramento aí? Diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que poderoso, né? E Deus nos coroou com a chuva. Amém. Olha lá fora, irmãs. Que bênção, né, Alessandro? Aleluia. Glória a Deus. Deus nos coroou aí com bênção, um sinal de chuva. Chuva é bênção, irmãs. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade, como a Simone já falou aqui. É o nosso primeiro culto de mulheres nessa casa. Nós já fizemos outros, mas era em outro prédio. Mas aqui, o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer nosso primeiro culto de mulheres. E com certeza terá outros. Amém, irmãs? Glória a Deus. E eu quero então agradecer a Deus pela sua vida, que saiu da sua casa, que veio aqui, que talvez foi convidado por alguém, ouviu talvez no stories, né, nas redes sociais, Instagram da igreja, ou você que é da igreja mesmo, está aqui. Nós estamos com o nosso coração muito alegre de ter cada uma de vocês aqui. E hoje é uma noite de alegria, de festa, de celebração, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Amém? Quantas crê? Amém? Glória a Deus. Então eu quero trazer uma palavra aqui para as irmãs. Uma palavra. O Senhor vai falar conosco aqui nessa noite. Amém? O Senhor já está falando através dos louvores, né? Sentimos tanta presença de Deus aqui no meio dos louvores. Mas eu quero agora trazer a palavra do Senhor, que é a santa, a gloriosa palavra de Deus. E hoje eu quero discorrer com você, contar para vocês a história de uma mulher. Se vocês quiserem deixar ali, deixa eu ver onde que está aqui, onde começa a história aqui dela. Capítulo 6, Esther. Hoje nós vamos falar sobre Esther. E eu vou deixar isso, pode deixar aí, porque daí a gente vai lendo. A Bíblia fala, irmãs, que Esther, ela era, antes de ser Esther, todo mundo conhece a história de Esther aqui? Da rainha? Quem não conhece, levanta a mão. Não conhece a história? Amém. Então eu vou dar mais um pouquinho de atenção, vou contar a história para que as irmãs conheçam. Então assim, a Bíblia fala que Esther, ela foi uma rainha, a rainha Esther. Mas antes dela ser rainha, ela era apenas uma jovem qualquer. Sabe, uma jovem lá na casa dela, e ela era criada pelo tio dela. O nome dele era Mardoqueu. Algumas traduções dizem Mordecai, mas enfim. E a Bíblia conta que ela foi criada, ela era órfã, então ela foi criada por esse tio dela. E ela era judia, Esther. Só que o nome dela era Radassa, que é o mesmo que Esther. E ela vivia ali com o tio dela. E houve um tempo ali, no reinado do rei Assuero. O rei tinha uma rainha, né, esposa, rainha, chamada Vasti. E a Bíblia fala que um dia o rei deu um banquete. E preparou tudo, a mesa, e chamou os convidados. E ele pediu para que chamasse a rainha Vasti, para que estivesse com ele sentada à mesa. E a Bíblia conta a história de que Vasti não foi, negou o pedido do rei. E ela falou, não, eu não vou lá. Não vou me mostrar para ele enquanto ele fica fazendo as festas. E Vasti não foi. Ela recusou o pedido do rei. E então a Bíblia conta que o rei fez a festa, normal. E depois que passou, ele pede para destronar Vasti. Expulsou Vasti do reino. E agora Vasti não era mais rainha do rei Assuero, né? E então o que acontece? Aí o rei fala, eu preciso de uma nova rainha.
Então o rei pede para o seu súdito ali, os seus, né, ali as pessoas que trabalhavam ali com ele, procurar no seu reino todas as jovens, as virgens, as donzelas, todas, e trouxe para o castelo, para o palácio. Por quê? Porque o rei ia escolher uma delas para se tornar a sua rainha. E então começa, e eles saem procurando ali todas as moças, as virgens, as jovens, para que fosse passar por um período para ser escolhida. O primeiro como é que fala, gente, quando faz um desfile, teste de top model lá, de desfile. O primeiro teste de escolha de uma mulher foi aqui, a Bíblia conta isso aí. E aí a Bíblia fala que essas jovens foram levadas para o palácio e elas ficaram lá 1 ano sendo preparadas. Então aquelas meninas chegaram, então elas foram cuidadas. Pele, os olhos mais preciosos, sabe? Elas tomavam banho, os perfumes mais caros, todos os tratamentos para cabelo, para pele, tudo. Aquelas moças passaram por tudo aquilo. Por quê? Porque ia ter um dia que elas seriam apresentadas para o rei. E o rei ia escolher apenas uma. Então aquelas moças ficou sendo preparadas. E aí chegou no dia. Ali no dia, elas foram. E a Bíblia conta que antes delas irem, Hegai, um dos mancebos ali do rei, que trabalhava com o rei, falou para Esther: olha, você precisa se comportar assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer assim. Deu assim dicas para ela. E a Bíblia fala que ela era muito formosa, ela era muito bela, era muito linda. E Esther, então, junto àquele desfile de moças, donzelas lindas, e o rei ali passava uma, passava outra. Imagino que fosse assim, né? E a Bíblia fala que ele olhou para Esther e achou graça. E ele falou: essa daqui, essa que vai ser a minha rainha. E então a Bíblia conta que o rei manda trazer a Esther. Só que o tio dela tinha falado para ela que não era para falar que ela era judia. Ok. Ela vai, então a partir de agora, de uma órfã, de uma pobrezinha, de uma menina simples, agora ela era uma rainha. A vida dela tinha mudado, ela estava no palácio. Ela era esposa, rainha do rei Assuero. E ela estava ali agora, naquela posição. E a vida segue. E aí conta a Bíblia, eu estou contando aqui para as irmãs que não conhecem a história entender. Da onde eu quero chegar na palavra de hoje, o que o Senhor vai falar conosco aqui hoje. E então a Bíblia fala que certa vez, Amã, que era um ali dos chefes ali, do rei, trabalhava ali, comandante e tal. Ele pede para que todas as pessoas se dobrassem diante dele, se curvassem diante dele. E então Mordecai, ele fala: eu não vou me curvar diante de Amã, porque eu só me prostro diante do Deus de Israel. E ele se nega. Mas havia um decreto, né? Que se não precisava, tipo assim, era para Amã queria que as pessoas se prostrassem ali. E Mardoqueu fala que não, que ele não vai. E Amã fica sabendo. E aí, então Amã começa a perseguir Mardoqueu, que é o tio de Esther. E começa essa perseguição, E Amã, ele fica tão furioso, que ele chega no rei e fala para o rei que havia um decreto e que as pessoas tinham que se prostrar ali, e tinha alguém que não estava prostrando. Enfim, para as irmãs entenderem a história, eu quero chegar no ponto chave que eu quero chegar. E aí então, o tio dela manda um recado para ela. Fala para a rainha Esther, que está lá no rei, manda. O tio não consegue chegar até ela, porque agora ela era rainha, mas ele manda uma mensagem, diz para a rainha Esther, que há um decreto do rei, para perseguir todos os judeus e matar os judeus, por causa de Amã, que estava muito furioso. E fala para ela que há uma perseguição para matar todos os judeus.
E a Bíblia fala que quando ela ouve isso, ela responde assim: faz mais de um mês que o rei não me chama para os aposentos dele. E para chegar na presença do rei, não pode chegar assim, de qualquer jeito. O rei tem que chamar. O rei tem que pedir para chamar. E faz mais de 30 dias que ele não me chama. Como que eu vou chegar lá diante do rei? E então, o tio dela manda um recado de volta assim, para ela: você acha que você ficaria isenta do que o rei ia fazer? Você pensa que só porque você está aí nesse palácio, isso não ia chegar para você também? Até porque você é judia. Quando chega essa mensagem para Esther, a Bíblia fala que ela então manda de volta a mensagem. Convoca todo o povo para orar e jejuar por mim por 3 dias. Porque eu também vou pegar as minhas servas e vamos jejuar. E depois que nós jejuarmos, então eu vou até a presença do rei. Eu vou até o rei. E ela fala. Esther sabia que para ela ir até o rei, ela tinha que ser chamada. Mas o que ela fala? Depois de 3 dias de jejum e oração, eu vou até o rei. E ela fala a frase fatal. Ela diz: se perecer, pereci. Resumindo, se eu tiver que morrer, eu morrerei. E então Esther vai para o jejum. 3 dias. Passado 3 dias, ela pede um banquete. Ela quer um banquete com o rei. Ela diz que quer um banquete. E a Bíblia fala então que, ok, o rei concede o banquete para Esther. E ali, ela conta tudo para o rei que estava acontecendo. Que Amã estava tentando, estava tramando algo contra os judeus. E ela conta tudo, a história. E a Bíblia fala que ela alcança a favor do rei. Se você olhar aqui, em Esther capítulo 6, depois você pode ler lá. Depois você pode ler lá na sua casa. E você vai ver aqui tudo o que eu falei. Mas o que eu quero falar com você aqui? Aleluia. Esther capítulo 6, versículo 16. Coloca para mim aqui. 6:16. 6:16. Não, 6. Tá, vou falar aqui. Vamos seguir aqui, que eu já contei a história para vocês. Depois você pode chegar em casa e ler. Então, olha só. Quando Esther ficou sabendo do que o rei, do edito do rei, do decreto do rei, qual foi a primeira atitude que Esther fez? Nós vamos aprender com a vida de Esther aqui. O que ela fez? A Bíblia fala que ela foi orar ao Senhor. Ela convocou todo o povo para estar orando ao Senhor. Sabe, o que isso nos ensina? O que isso traz para nós? Isso traz para nós que, sabe, muitas vezes, quando nós estamos diante da dificuldade, quando nós estamos diante dos problemas, muitas vezes nós corremos e vamos falar com outras pessoas. Nós somos mulheres, nós estamos aqui, a maioria aqui é tudo mulher, a não ser os irmãos que estão, servindo, e os irmãos do louvor. Mas normalmente, às vezes, quando a gente está com um problema, quando a gente está com alguma dificuldade, a gente corre contar para alguém. Às vezes corre murmurar, corre se lamuriar com alguém. Mas Esther não fez isso. O que Esther fez? Foi buscar o Senhor. Foi orar ao Senhor. Foi jejuar. Foi pedir. Foi entrar na presença do Senhor, se humilhar. E olha, ela era uma rainha. Mas o que ela faz?
ela tira as vestes reais, ela se cobre de pano de saco, porque lá naquela época era assim que eles faziam, tiravam as vestes bonitas, e ela tirou suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, se jogou cinza, eles jogavam cinza na cabeça, sabe, em sinal de humilhação, e passou 3 dias diante de Deus, orando, buscando a intervenção divina. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é isso. Às vezes, irmãs, Deus, Ele nos coloca em algumas posições, assim como Esther. Esther de órfão, de simples, moça simples, humilde. Deus colocou ela como rainha. Mas para quê? Qual era o propósito? O que Deus tinha para fazer ali? Tem um versículo, achou? Lá, aqui é quando Esther fala: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim, durante 3 dias, não comam, não bebam nada, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas empregadas também jejuaremos, depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Eu morrerei. Então Esther, aqui ela entende que agora Deus tinha colocado ela numa posição. Agora ela não era mais aquela menininha, mas Deus havia colocado ela numa posição. Que posição que era? Posição de rainha. E agora estava chegando um tempo que ela precisava exercer ali o que ela tinha, porque Deus colocou ela numa posição. Eu quero dizer para você que às vezes Deus tira você de um lugar e Deus coloca você em outro lugar para cumprir um propósito. E você precisa discernir. Sabe, irmãs, às vezes a gente pensa, às vezes você está orando por uma promoção, você está orando para que Deus faça alguma coisa, aí Deus vai e te promove. Aí em vez de você usar isso, usar essa promoção, usar talvez, não sei, os recursos que você tem, para o quê? Para cumprir o propósito, você se distrai. Porque Esther, Márcia, ela sabe o que ela podia ter feito? Ah não, agora eu sou rainha. Vocês aí que se virem, eu vou nada. Se eu chegar lá e o rei não me receber, eu vou morrer. Não, faz outra coisa aí, o povo que jejua, eu agora sou rainha. Talvez ela podia ter pensado, Deus me colocou como rainha, vocês que se virem aí. Mas não, ela entendeu, porque o tio dela disse para ela, talvez não seja para um tempo como este que Deus te constituiu rainha. Talvez você está pensando, Esther, que você foi só escolhida porque você é bonita. Talvez você está pensando, Esther, que você foi só escolhida porque, olha, o rei olhou para você e achou graça. Não, Esther, você foi escolhida porque tem propósito. Não, Esther, Deus te colocou lá porque tem propósito. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus colocou você em lugares estratégicos por causa do propósito. Às vezes Deus está colocando coisa na tua mão e você não está entendendo. Às vezes você está olhando e está falando, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Nunca esperei, nunca imaginei. Ou talvez orei por isso, mas está sendo tão rápido. Eu quero dizer para você que isso está acontecendo por causa do propósito que Deus tem na sua vida. E você precisa entender. E para você precisa discernir. Mas talvez você diz, pastor, eu não sei, está acontecendo umas coisas, eu não estou entendendo. Então vá para os pés do Senhor. Vai orar, vai colocar diante de Deus, dizer, Senhor, por que eu estou nesse emprego? Talvez é um emprego ruim, mas você está lá. Deus te colocou lá. Por que você está nessa igreja? Por que você está nessa célula? Por que você está nesse ministério? Por quê? Tem um propósito. Por que você está aqui nessa noite? Alguém te convidou e você saiu da sua casa e você veio aqui. Você não sabia o que ia acontecer, mas Deus sabia. E Deus está dizendo para você, onde você está, o lugar que você está. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito para Esther. E o tio dela falou, talvez seja, Esther, para um tempo como este, que Deus te levantou rainha. Era para quê? Porque você é judia e você está lá dentro. Então você lá dentro vai interceder pelo povo de Deus. E você vai ser canal de Deus para chegar diante do rei e pedir para o rei intervir na situação. Porque é assim que Deus faz.
Não fique pensando você que você está naquela faculdade, naquela sala, naquela turma, por acaso. Não, Deus te colocou lá. Não pense você que você está naquele emprego, naquele turno, naquela escala, por acaso. Não, foi Deus que te colocou lá. Sabe, onde você está plantada, onde você está inserida, o contexto que você está, o Senhor colocou você lá para um propósito. Amém, irmãs? Aleluia. Então o que aconteceu com Esther? Ela foi orar. Ela foi buscar o Senhor para saber qual direção tomar. E ela estava disposta. Olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Quantas de nós estamos realmente dispostas a fazer o que precisa ser feito? Sabe, irmãs, por tão pouco, às vezes a gente abre mão, a gente deixa, a gente larga, a gente não vem, a gente não faz, entende? Mas Esther não. Aprendemos com Esther o quê? Se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou cumprir o meu propósito. Hoje o Senhor está falando conosco sobre posicionamento. Talvez a sua posição seja na família, como mãe, talvez como esposa, talvez como uma profissional, sabe, talvez na igreja, sabe, no ministério. Eu não sei o que Deus está falando com você. Então, irmãs, Esther teve essa atitude primeiramente de buscar o Senhor. Esther entendeu que ela estava ali num campo de batalha, e ela não podia ficar parada, apática, morna. Deus colocou ela ali, ela precisava orar, ela precisava interceder, ela não sabia o que ia acontecer, mas ela se colocou na posição, e ela entendeu, e ela permaneceu ali, e ela decidiu ficar ali, até Deus dar estratégia para ela. E outra coisa que ela fez, que foi poderoso, ela colocou o povo para orar com ela. Isso aqui, irmãs, fala, sabe do quê? De unidade. Quando nós estamos juntas, quando nós estamos unidas num só coração, num só propósito, as coisas elas acontecem, o Senhor faz. Hoje nós estamos aqui nesse culto de mulheres. Você viu que lindo? Dá uma olhada assim tudo, olha na frente, vira o olho, olha aquela mulher linda lá atrás. Para acontecer tudo isso, não foi uma pessoa, foram várias. Para acontecer esse culto, foram várias pessoas. Pessoas que se envolveram, que oraram. Porque é isso que a Bíblia fala. O povo de Deus precisa estar em unidade. Por isso que Esther falou, pede para o povo jejuar. Porque ela não podia ir sozinha. Ela sabia que ela estava numa batalha. Ela sabia que ela precisava de cobertura espiritual. Ela ia orar com as empregadas dela, mas ela precisava de mais apoio espiritual. Ela precisava de cobertura. Isso fala do quê? Você não pode andar sozinha. Você tem que andar junto. Você tem que andar em unidade. Você tem que andar em discipulado. Você tem que andar na sua célula. Você tem que andar com seus líderes, sua liderança. Mas você não pode se isolar. Você não pode andar sozinho. Você precisa de cobertura, de oração, de mais pessoas orando por você. Tem batalha que você não vence sozinha. Tem batalha que você vai vencer com outras pessoas junto com você. Tem coisa que você não vai dar conta só. Você vai ter que procurar alguém, o seu líder, a igreja, o discipulado. E você vai pedir, irmãos, você não precisa nem falar o que é, mas você vai dizer, ore por mim. Eu estou enfrentando uma batalha, ore, me ajuda em oração. E lá vai estar o povo de Deus orando por você. Mas para isso você tem que estar em unidade. E entender isso, que sozinha você não vai conseguir. Sozinha você não vai conseguir. Você vai precisar de ajuda. Então por isso você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Andando juntas, ombro a ombro, ombreadas, irmãs. Sabe, para nós cumprirmos o propósito de Deus, nós não vamos fazer nada sozinhas.
Você não vai conseguir fazer nada sozinha. Você precisa de alguém. Nós precisamos umas das outras. Nós precisamos estar juntas, alicerçadas em Cristo e aliançadas umas com as outras, caminhando no mesmo propósito, caminhando de fé em fé, de glória em glória, olhando para Cristo. Amém? Aleluia! Então nós aprendemos isso com Esther. Que Esther, ela foi buscar o Senhor para saber o que era para fazer. Senhor, eu preciso do Senhor aqui. O que eu faço? Eu tenho que ir até o rei, mas eu não sei se ele vai me receber. Me ajuda, me dá uma estratégia. Mas ela também convocou o povo. Ore por mim, me cobre em jejum, me cobre em oração, me ajude, porque essa é uma guerra muito grande. Eu não dou conta sozinha. Tem guerras que você não vai vencer só. Você vai precisar de ajuda. Por isso você tem que estar em aliança. Você tem que estar em unidade. Você tem que estar ombro a ombro. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas a Bíblia também fala que depois de tudo isso, a Bíblia fala que Esther foi. Esther vai. Irmãs, e a lei era essa. Se uma pessoa entrasse na presença do rei, primeiro ela tinha que ser chamada. Ninguém podia chegar diante do rei assim porque queria, vou lá falar com o rei. Não. Mas caso alguém fosse lá falar com ele, a Bíblia fala que o rei deveria estender o cetro. Se o rei estendesse o cetro, era sinal que, ok, pode chegar. O que você quer? O rei ia falar, pede. O que foi? Mas se o rei não estendesse o cetro, a pessoa ia morrer. Então a pessoa já sabia disso. Então o rei estava lá sentado e o cetro dele aqui. A pessoa chegou. Se o rei não estendesse, a pessoa já sabia que ela ia morrer. E estava lá Esther. A Bíblia fala que ela foi. E a Bíblia fala que ela foi. E quando o rei vê ela, a Bíblia fala que o rei pega o cetro e estende o cetro para Esther. Aleluia. Esther alcança o favor do rei. E Esther pede. E ela fala que ela quer o banquete, e ela conta toda a história. E no final da história, Amã, que estava perseguindo Mordecai e todo o povo judeu, é morto em uma forca. Daí você vai ter que ler essa história em casa, o restante. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, que nós vamos saber aqui hoje. Por que será que mesmo sabendo da sentença de morte, Esther se arriscou, irmãs? Por quê? Ela sabia que ela podia morrer, mas ela foi. Ela foi. Primeiro, porque ela buscou o Senhor. E segundo, porque ela confiou no favor do rei. Ela confiou no favor do rei. Esse rei hoje, ele simboliza Deus. Ele simboliza Jesus para nós. Quando nós abrimos a nossa vida para Ele, quando nós buscamos Ele, quando nós nos humilhamos para Ele, quando nós deixamos tudo o que nós temos, o que nós achamos que somos, talvez os títulos, as posições, tanta coisa, mas nós nos rasgamos diante dEle, nós pagamos o preço de ir até Ele e dizer, Senhor, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. E quando nós vamos até Ele, a Bíblia fala o quê? Que Ele sempre nos recebe. O cetro de Cristo está levantado para você e para mim. Sabe por quê? Porque não é o que nós fazemos, é o que Jesus fez lá atrás. Então quando Deus olha você, Deus não vê você. Quando Deus olha para mim, Deus não vê a mim, mas Deus vê Cristo. Por isso que o cetro se levanta em nosso favor, porque não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. E Esther sabia disso. Esther sabia quem ela era. Esther sabia, eu sou a rainha Esther, essa é minha identidade, eu sou a rainha, Deus me colocou aqui, essa é minha posição. Eu quero dizer para você nessa noite, sabe qual é a sua posição? Princesa,
filha do Rei dos Reis. Você pode chegar diante dele, o cetro vai estender para você, ele vai levantar, porque você tem essa identidade de filha amada do Senhor, de princesa do Senhor. Por isso o cetro vai ser levantado, estendido para você. Amém? Aleluia. Então ela tinha essa identidade, ela se posicionou: eu vou lá, eu sou a rainha Esther, eu sei quem eu sou, Deus me colocou aqui, foi para um propósito, o Senhor não vai deixar o meu povo perecer, eu vou falar com o rei. Ela tinha certeza, mas a certeza que ela tinha não era nela, a rainha Esther, não, mas era quem estava com ela, quem tinha colocado ela ali naquele lugar, aquele tempo. Para aquele tempo, ela entendeu, foi para este tempo que Deus me colocou aqui, para interceder, porque eu tenho o favor do rei. O rei olha para mim e vê graça, eu tenho graça do rei, eu tenho o favor do rei, ele me escolheu, eu vou ser usada para livrar o meu povo. Ela entendeu o propósito, irmãs, ela entendeu, por isso que ela foi, sabe, ela sabia da sua identidade. E outra coisa, ela confiava na graça do rei para com ela. Aleluia. Isso é uma coisa que você precisa ter na sua vida. Você precisa confiar na graça de Jesus sobre você. Você precisa confiar no amor que Jesus tem por você. Você precisa entender que você é filha amada e que não tem nada que você faça que vai mudar isso. Sabe por quê? Porque Cristo já fez todas as coisas lá na cruz. Está consumado. A Bíblia fala: está consumado, está acabado, está feito. Não tem mais nada que Cristo possa fazer e não tem mais nada que você possa fazer para alcançar o amor de Deus. Ele já fez. Você já é amada, você já é filha. Você só precisa o quê? Chegar com confiança ao trono da graça. Amém? Foi o que Esther fez. Projeta para mim aí, por gentileza, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Era isso que estava acontecendo com Esther. Esther entendeu, Esther sabia, e ela falou: eu vou lá, eu vou diante do trono do rei e eu vou encontrar graça e favor. E o Senhor está falando para você: vá até Ele, vá até Ele. Todas as vezes que você precisar de ajuda, você vai encontrar o favor dEle disponível para você. Amém? Então hoje, é hoje. Se você precisa de socorro hoje, se você precisa de resposta hoje, hoje é o tempo oportuno de Deus para você. Não saia daqui sem essa verdade. Saia daqui com essa verdade. Hoje é o tempo oportuno de Deus para mim. O que você precisa? É cura? É o tempo oportuno de Deus para você. Você precisa do quê? É um milagre, é salvação de alguém? Hoje é o tempo oportuno de Deus para você. É na área financeira? Hoje é o tempo oportuno de Deus para você. Por quê? Porque é sempre que você precisar de ajuda. Você está precisando de ajuda? Esse é o tempo oportuno de Deus. Então chega com confiança ao trono da graça, que você vai encontrar favor de Deus. Amém? Então não é, irmãs, o que você faz. Você viu que Esther, ela não fez nada. Ela só foi orar. Ela foi orar. Orou, jejuou. Deus deu a estratégia para ela. Pede um banquete. Pede um banquete para o rei. Pediu o banquete para o rei concedeu. Quando estava lá, fala: rei, está acontecendo assim, tem uma perseguição aí, né, contra os judeus. E, né, eu quero aí que o rei faz alguma coisa.
Não, mas o que está acontecendo, Esther? O que está acontecendo? Porque Esther tinha graça, a graça do rei. Não, então, porque tem uma pessoa que está querendo. Quem que é essa pessoa? Amã. E a Amã estava junto. E ela ainda fala: eu quero um banquete, mas eu quero que convida a Amã. Convida a Amã para ir junto. E a Amã fica todo pensando: olha, a rainha me chamou. Quando chega lá, ela fala: quem que é essa pessoa? Ela fala: Amã. Ousada, né? Amã. Aqui, ó. Este sentado. Este incircunciso. Sentado aqui. Sabe o que o rei faz? Mata. Manda matar. Vai. Irmãs, por quê? Porque ela tinha o favor do rei. Você tem o favor de Deus. No tempo oportuno, você pode clamar e o favor virá. No tempo oportuno, pastora, que tempo oportuno é esse? Quando você precisar. Não é assim, daqui um mês é o meu tempo oportuno? Tem uma agenda de tempo oportuno de Deus. Não, é quando você precisar. A graça está disponível. E não é porque a gente faz, mas é porque Cristo fez. Porque no final, esse favor que você precisa é exclusivamente de Deus para nós. Não tem nada a ver com o que a gente faz. Não é porque você ora muito, ou jejua muito, ou isso, ou aquilo. Não. É porque você entende, você vai para a oração, você ora sim, você busca sim, você lê sim a palavra, você tem sim uma vida consagrada ao Senhor, mas você entende que não é pelo teu mérito, não é pelo teu esforço, não é pelo que você faz, mas é pelo que Cristo fez. Então, o rei estende o cetro para Esther. E ela toca na ponta do cetro. E naquele momento, toda sentença de morte foi cancelada. Porque ela poderia morrer. Mas como ele levantou ali e ela foi recebida, toda a sentença, naquela hora, eu imagino que Esther pensou: uau, estou viva, encontrei o favor, encontrei graça, e naquele momento as portas se abriram para ela. Isso significa, irmãs, isso acontece quando nós confiamos na graça, quando nós vamos até Jesus confiado no quê? Que a graça em tempo oportuno, a graça para quando você precisar. Tocar no cetro hoje é tocar na graça, que é o próprio Jesus. Tocar no cetro do rei hoje fala sobre tocar na graça, que é o próprio Jesus. O que é a graça, irmãos? É o próprio Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele é graça, Ele é a verdade. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se você quer viver uma vida nessa terra de plenitude, de dias longos, de longevidade, de propósito, não levantar e pensar: por que eu estou nesse mundo? Porque chega no final do dia, acabou. Mas não, você entender: eu estou aqui por causa de um propósito, e eu vou gastar o meu dia para o Senhor, eu vou gastar os meus dias, eu vou gastar os meus anos, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu estou nessa terra para cumprir um propósito. Onde eu estou plantado, onde eu estou inserido, Deus tem um propósito para mim. Quando você entende essa verdade, você para de ser apenas mais uma nessa terra. Você começa a viver um propósito com Deus. Então que nessa noite, eu quero encerrar dizendo para você: você tem uma posição. A sua posição é filha amada de Deus. Você é uma princesa, porque você é filha do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quando o mundo espiritual olha para você, ele reconhece você. Eu sempre falo isso nos meus discipulados, às vezes quando eu prego aqui, eu sempre falo:
Se você tivesse dimensão de quem você é, você não andaria de cabeça baixa. Se você tivesse dimensão no mundo dos espíritos de quem você é, sua vida seria diferente. E quando eu falo isso, eu falo espiritualmente. Porque quando o diabo olha para você, ele não vê você, Selma. Ele vê Cristo. Quando o diabo olha para você, Joyce, ele não vê você, ele vê Cristo. E Deus, quando olha para você, Deus vê Cristo. Porque nós estamos revestidas de Cristo. E nós temos o favor de Deus. Por quê? Porque foi conquistado lá na cruz, através de Cristo Jesus. Por isso hoje, o cetro está estendido para nós. Você pode tocar. Você pode tocar. E você alcança o favor em tempo oportuno. Esther ouviu seu tio dizendo: quem sabe, Esther, não foi para um tempo como este que Deus te colocou rainha? Ela abriu os ouvidos, vamos orar, vamos buscar do Senhor, vamos rasgar as vestes, vamos cobrir de cinza, colocar pano de saco, vamos tirar as vestes reais, vamos humilhar e dizer: Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor não me colocou aqui por acaso. O Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que, mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. E aí Deus deu a estratégia para ela. E quando Deus deu e falou: vai, ela foi. Esther foi. Esther colocou a sua coroa. E Esther entendeu quem ela era. E ela foi até o rei. Hoje, você tem uma coroa na sua cabeça. Essa coroa significa autoridade, filiação, identidade. Nada tira isso de você. Que nessa noite você venha se posicionar como a rainha Esther, de órfão, pobrezinha, simples. Deus elevou a uma posição nobre, colocou ela lá em cima para cumprir um propósito. Entenda, você está onde você está para cumprir um propósito. Então não pare, não desanime, vá, busque. E você vai encontrar sempre o cetro levantado. Por quê? Porque você tem graça diante de Deus. Amém? Então que essa noite você venha se posicionar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E nós vamos orar. Sabe, irmãs, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos posicionar. Posicionar diante de Deus, posicionar diante dos homens, posicionar diante da sociedade. Sabe, a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos a Cristo. Sabe, você mulher, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. É tempo de você começar, sabe, a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim nesta igreja, nesta célula, neste trabalho, nesta família, nesse círculo de amizade, nessa faculdade, nesse emprego, né, nas redes sociais? O que o Senhor tem para mim? Eis-me aqui, Senhor. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te colocou?
que nessa noite nós possamos fazer como Esther e dizer: se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvor. Vai cantar um louvor aqui. Aleluia. Eu quero dizer para você que o diabo pode tentar sobre você, contra a sua vida, mas maior é aquele que está em você. Maior é o Espírito que habita em você. E você pode, talvez você está aí pensando: queria fazer tanta coisa, mas eu não consigo, porque tem isso, porque tem aquilo outro, porque tem aquilo outro. Eu quero falar para você, simplesmente vai para o Senhor, que as pedras, que os empecilhos, que as barreiras, Ele tira. Ele tira. Ele tira. Mas continue, se posicione, se posicione. Se posicione como filha amada que você é. Você já tem um lugar em Deus. Você é princesa, você é filha. Você não precisa mais correr, lutar para ter um lugar. Você já tem. Você é filha amada. Então se aproprie dessa verdade, se aproprie dessa posição em Deus e esteja disponível para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar. Aleluia. Que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba murais, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temo, estou contigo. Eu já sei o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu queria nessa noite fazer um apelo enquanto o louvor canta. Você que talvez está aí no seu lugar, sentada, pensando: nossa, essa palavra falou comigo. E eu queria me posicionar no Senhor, em Deus. Eu queria pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero colocar sua vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Talvez você que está apática, talvez você está desanimada, talvez você precisa de ânimo, você precisa de fôlego novo. Vem à frente, eu quero orar por você. O Senhor tem uma porção nova para a tua vida. O Senhor vai te dar novo ânimo. O Senhor vai te dar graça sobre graça. Em nome de Jesus. Você que entendeu essa palavra, vem à frente. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Quero pedir para Simone, a Poli, vem orar aqui, ajuda a orar pelas irmãs, a Silvana, aleluia, a Joyce, vem orar, ajuda a orar. Nós te adoramos, nós invocamos o teu nome.
as águas as romper, muitas fontes em meio ao deserto haverá, nuvens que trazem chuva de bênção aos salvos. Deus te dá escape e livramento. Declare isso. Deus já tem um caminho aberto pelas águas as romper, muitas fontes em meio ao deserto haverá, nuvens que trazem chuva de bênção aos salvos. Deus te dá escape e livramento. Comece a orar onde você está. Comece a declarar sobre a sua vida. Comece a declarar sobre a sua família. Comece a declarar sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Mas o Senhor, mas o Senhor, aleluia. Descansa, cura, recompensa, vem sem demora. O escape, o descansa, cura, recompensa, vem sem demora. O escape, o descansa, cura, recompensa, vem sem demora. O escape, o descansa, cura, recompensa, vem em tempo de guerra. Nunca pare de lutar, rebate, aguarda, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem e sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, profetiza. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem e sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Receba na sua vida. E sem demora. Receba o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Receba a cura de Deus aí e onde sem você está. demora. Vai recebendo uma porção do Senhor. Uma porção. Óleo novo sobre a sua vida. Óleo novo sobre a sua casa. Óleo novo sobre a sua família. Mas não pare, não desista. Se posicione, creia. Nunca pare de lutar, libera a palavra. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem e sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem e sem demora. O
escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. E sem demora, O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Aleluia. Eu quero fazer aqui um apelo. Eu quero perguntar aqui: quem nessa noite aqui gostaria de receber Jesus dentro do seu coração, na sua vida, para que a partir de hoje Ele começasse a andar com você todo o tempo, que Ele estivesse com você em todo o tempo e que te levasse aos caminhos que Ele tem para você, que conduzisse a sua casa, conduzisse a sua família, conduzisse todos os seus dias? Quem gostaria de convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, receber Ele como seu Salvador, como seu Senhor, como único? Eu queria perguntar: quem gostaria? Levante sua mão. Levante sua mão. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, levante sua mão. Dizer: eu quero Jesus comigo, todos os dias, todos os momentos, mostrando o caminho, me dando direção. Levante sua mão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar esse louvor. E aí a gente termina. Aleluia. dissipa as trevas, vem incendiar. Declare de novo seu nome. Seu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declara. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare, declare pelas ruas. Declare pelas ruas. O quê? O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, Reclame o santo nome Jesus.